Atenção! O episódio a seguir trata de conteúdo sensível, que pode servir de gatilho emocional. Se você não está bem, procure ajuda profissional de um psicólogo. O Centro de Valorização da Vida oferece serviço de apoio emocional. Ligue 188 para mais informações. Neste mês, o Caro Livros Podcast está especial por causa do Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Junte-se a nós na discussão desse assunto tão importante. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está de volta aqui com Caro Livros, num episódio especial, tá? É bônus, é extra, é plus one. A gente resolveu estender um pouquinho o nosso Setembro Amarelo para fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial sobre a questão do suicídio, né? Ela é sobrevivente do suicídio. E a gente está aqui hoje com a Flora. Oi, Flora! Oi, tudo bom? Seja bem-vinda! Que bom estar aqui com vocês. É bom compartilhar um pouco da nossa vida, das nossas experiências, né? Ainda mais de um problema tão sério como o suicídio. Verdade, é um assunto importante, né? Não é à toa que a gente está estendendo aqui um pouquinho, porque é sempre bom a gente escutar relatos de pessoas da vida real, né? De pessoas que tenham passado pela situação. Né? Nem só de livros vive o Caro Livros, mas de pessoas também. Então, é uma entrevista, né? Bem parecida com o que vocês já escutaram, que a gente fez com a Virag. Só que hoje a nossa entrevista ela vai ser um pouco mais pessoal. Primeiro a gente quer saber um pouquinho da história da Flora. Qual que é a tua história? Qual que é a tua história com o suicídio? Eu tinha, na verdade, 15 anos, quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Um pouquinho de emoção, porque era uma pessoa muito próxima de mim, que era o meu pai. As emoções, é normal, é normal. Eu convivia toda a situação dele, porque eu fui a última, eu e minha irmã, na verdade fomos a última a falar com ele, né? Então, para mim, que era jovem, foi muito difícil absorver tudo aquilo. Eu tentando dizer para ele não fazer o ato e ele persistindo em fazer. E tanto é que aconteceu. Então, hoje, eu, com a minha maturidade que eu tenho, eu vejo que ele era uma pessoa doente, né? Se fosse naquela situação, na época, que eu tivesse esse entendimento, com certeza eu ia fazer de tudo para que ele não chegasse ao ato. Na época não se falava muito do assunto? Não se comentava. Era um tabu, na verdade. Tanto é que quando aconteceu, nós da família ficamos muito reservados e as pessoas especulavam, perguntavam o que tinha acontecido. Elas não se preocupavam da pessoa que era ele, né? Que ele era um chefe de família, que ele era uma pessoa honesta, batalhadora, então, um exemplo de pai. Então, isso nos entristecia tanto que nós acabamos nos recolhendo, né? E isso é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? Muitas famílias, elas preferem ocultar, isso é normal, né? Quando tem um suicídio, justamente porque existe todo esse julgamento que a sociedade faz, sim, né? Sim. Em cima da família, porque a família fica para sempre marcada pelo suicídio, né? E as pessoas, elas não lidam com o luto como elas lidam quando o luto vem de uma doença qualquer. Então, quando a família está enlutada porque alguém morreu de alguma doença, geralmente as pessoas acolhem, dão os pêsames, tudo aquilo. Mas quando é o suicídio, não. As pessoas, elas querem logo saber por quê, o que foi que aconteceu, ou então por que vocês não fizeram nada para evitar, né? Tem esse peso desse julgamento. E mais ou menos em que época que aconteceu? Assim, os anos? Olha, já tem 30 anos de falecimento dele, né? Ou mais, na verdade, porque eu me rotulei tanto em não pensar que até na data, nos anos, eu fiquei guardado para mim, não procuro saber quanto tempo tem que aquela coisa aconteceu.
Essa é a primeira vez que você está falando sobre isso, assim, para as pessoas? Não, essa é a primeira vez, por isso que eu estou com toda essa emoção, né? Eu estou sentindo ainda como se eu estivesse revivendo tudo o que aconteceu, né? Porque eu estou relatando aqui, então é muito difícil para a gente que vivenciou isso e ter que relatar. Mas eu estou aqui em prós para ajudar outras pessoas, né? Para dizer que a vida, ela vale a pena. Então, tá, é isso aí. É esse aqui o nosso objetivo. Então, vamos começar com algumas perguntas que eu e a Will a gente pensou. Foram 5 perguntinhas, tá? Se você não se sentir à vontade para responder, você é livre para não responder, tá? E se você também quiser falar algo além do que a gente perguntar, também pode ficar à vontade. Então, a primeira pergunta que a gente quer saber, Flora, é o que mudou na sua vida depois do suicídio do seu pai? Na época, como eu estava com 15 anos, eu vim trabalhando, porque eu me senti um vazio na época. Então foi muito difícil eu trabalhar com esse vazio, porque ele era um pai muito presente. Então eu senti aquela falta dele, né? Foi isso que mais me doeu, assim, que eu não conseguia sair desse vazio. Tanto é que eu tive apoio muito da minha mãe. Eu digo que ela foi uma pessoa muito forte, porque eu fui uma das filhas que fiquei no fundo do poço mesmo. Mas com a força dela, com o esclarecimento pouco que ela tinha, ela conseguiu reverter o quadro. Eu comecei a ter motivações. Então, eu comecei a ver que ele era uma pessoa que... eu via ele como fraco, pela minha ignorância, né? Na época, foi isso que eu disse. Por que ele fez? Ele foi uma pessoa fraca. Então, eu comecei a orar, começava a rezar. E com essa minha fé, eu fui alimentando e fui superando tudo. A ausência dele e o ato dele, né? Que ele fez, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que você achou na época que ele era fraco, né? E você depois falou assim, com a minha ignorância. Então, hoje em dia, você não pensa mais isso, que ele foi fraco? Não penso. Pelo contrário, hoje eu penso que ele era uma pessoa doente e que precisava de ajuda. E nós não sabíamos lidar, pela nossa ignorância, né? Dele estar doente, nós não percebemos isso, porque nós que estamos dentro da família... Normalmente a gente não se percebe, acha que está tudo normal, mas não, a pessoa ali está vivendo um turbilhão de emoções, só que ela não soube transparecer isso para a gente, né? E a gente, com a ignorância, não podemos perceber isso e acabou acontecendo. Isso é o que mais entristece, porque a gente não pôde ajudá-lo. Hoje em dia, as famílias ainda vivenciam isso, né? Muitas das vezes a gente não sabe como ajudar. É por isso que nós decidimos fazer esses episódios no Setembro Amarelo, porque é uma situação muito delicada, muito difícil, e até procurar ajuda é difícil. Então, tanto a pessoa que sofre, quanto as pessoas que estão ao redor dela, elas têm essa dificuldade de se sentir. E às vezes a pessoa, quando ela manifesta alguns sintomas, as pessoas pensam, não, é passageiro. A gente quer acreditar que aquilo não vai pra frente. A gente quer pensar que a pessoa vai arrumar algum jeito de se curar sozinha. Só que hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que esse processo de cura, ele envolve muitas coisas. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa de um dia pra noite, de você decidir simplesmente se curar. Então, hoje eu tô mal, amanhã eu decido que eu estou bem. Não é uma questão de decisão. E então, hoje em dia ainda nós temos essa questão, né, da gente não saber ajudar e da pessoa também ter dificuldade de tanto reconhecer quanto pedir ajuda. No nosso episódio a gente está falando para as pessoas que se sentem mal, que liguem para o CVV, que procurem ajuda de um profissional. A gente martelou muito nessa tecla porque, infelizmente, até hoje existe esse estigma em cima das pessoas com depressão, pessoas com comportamento suicida, atribuem a N fatores, sempre no sentido de negar o que a pessoa realmente está sentindo, e com isso dificulta a busca por ajuda, né? Então é importante que a gente fale sobre isso e também que a gente entenda que a nossa sociedade ela ainda está em processo para conseguir abarcar essa dor humana. Então, assim, infelizmente, né, a realidade que você vivenciou lá atrás não está tão diferente assim, apesar de que hoje em dia a gente tem mais informação, se fala mais sobre o assunto, que é um avanço, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade.
Infelizmente, realmente isso é um tabu ainda muito forte, né? E tanto é que em 2000 eu encontrei um amigo da minha irmã de infância, que morávamos na rua. Quando ele me viu, desde ele perguntar como é que vai a sua irmã. Sabe o que ele foi? Ele perguntou assim, você não é a filha do... Ele foi direto. Dando prosseguimento, né, à nossa entrevista, como foi que a sua família lidou com o ocorrido? Depois de tudo que aconteceu, como foi que a família em si, ela reagiu? Na época nós ficamos muito em silêncio, porque teve muito julgamento, né? Ah, porque ele fez isso? Será que não foi a tua mãe? Será que não foi vocês que provocaram isso? Então, nós sofremos muito por isso. Nós tivemos até que sair em defesa da nossa mãe, porque a gente sabe, a gente é filho, estamos ali no dia a dia, sabemos que não tem nada a ver. Ele já vinha tentado 2 vezes, né? Essa seria a terceira e ele conseguiu. E as 2 nós conseguimos reverter o quadro. Então, isso é mais uma prova, né? Ele já tinha tentado 2 vezes antes. É um pedido silencioso de ajuda. Né? E a gente não deve subestimar as pessoas quando elas falam sobre isso. Alguma pessoa que manifesta comportamento suicida e fala sobre isso, muitas vezes as pessoas falam assim para ela, né? Ah, para de besteira. Ah, vai rezar, vai fazer alguma coisa útil com a sua vida e tal. E são palavras que doem na pessoa e muitas das vezes a gente pensa que ela não vai ter coragem ou não vai, que aquilo é só um charminho ou alguma coisa assim. E não é. Infelizmente, seu pai já tinha tido 2 tentativas prévias e com a terceira ele conseguiu, né? Infelizmente. Não pensem que é brincadeira da pessoa, tá? A gente já falou também sobre não fazer brincadeiras com suicídio. Depois que eu li o livro Z, eu comecei a pensar bastante sobre isso e agora eu não faço mais. Então, o suicídio ele não deve ser encarado como uma brincadeira, nem como um charminho da pessoa. Se a pessoa manifesta alguma intenção, fala alguma coisa a respeito sobre isso, é importante a gente ter aquela rede de apoio e ajudar a pessoa a encontrar ajuda profissional. Falar em Livro Z, eu me lembrei que no perfil do Livro Z no Instagram, ele tá sempre, a Virag, né, tá sempre postando mitos e verdades sobre o suicídio. E aí teve um que agora eu me lembrei com a fala da Flora, porque tem um mito, né, que todo mundo fala. Ah, quem quer se matar de verdade não avisa. Quem quer realmente se matar, vai lá e faz. A pessoa que muito avisa, ela tá querendo chamar a atenção. Tem esse mito, né, que não é uma verdade, em cima do suicídio. E tá aí a prova, né, porque se o seu pai, ele tentou 2 vezes antes, né, e não conseguiu, e aí veio uma terceira, ele já tava dando os sinais. Não é que ele tava querendo chamar atenção com isso, ele realmente tava ali querendo mostrar que ele tava com sofrimento. Então não existe essa de... a pessoa que quer se matar, ela vai tentar uma vez e vai conseguir, ela não vai ficar fazendo, entre aspas, o charminho, né? Nada dentro desse contexto é querer chamar atenção, porque eu acho que ninguém passa por uma situação dessa por vontade própria. Ninguém fica tão mal consigo mesmo a ponto de querer tirar a própria vida por escolha, né? Ninguém quer passar por isso. Todo mundo, pra você chegar nesse nível, é porque realmente alguma coisa já não estava certa há muito tempo. E infelizmente isso não foi trabalhado. Não está aqui na nossa lista de perguntas, mas é uma curiosidade que eu tenho. Como o seu caso é um caso antigo, na época, antes ou enfim, depois do seu pai ter se suicidado, vocês ouviram falar ou pensaram em talvez procurar a ajuda de um psiquiatra, ou isso nem era cogitado? Não era nem cogitado, até porque ele era uma pessoa normal, ia para o trabalho, um pai presente, uma pessoa brincalhona, mas na verdade ele tinha seus momentos de isolamento, isso eu percebia, que ele tinha um escritório e ele ficava muito tempo, então talvez isso já era um sinal, né? Às vezes ele nem saía, não almoçava. Então, talvez isso já era um sinal que a gente não se percebia. A gente batia a porta, ele dizia que não era para agora, que a gente fosse brincar. Isso talvez fosse um sinal. Ele já estava tendo essa depressão, só que na calada, perante nós, ele se camuflava. Ele brincava, ele tentava dispersar isso da gente para não chamar atenção. Só quando aconteceu os 2 atos que a gente foi entender o tamanho do problema, né? Que a gente saiu gritando, tentando tirar ele, né, de lá do ato que ele estava fazendo, né? Mas
Infelizmente, a gente era jovem, não entendia. Minha mãe também era uma pessoa leiga, né? Não sabia. Sabia que ele estava com problema, mas ele, segundo ela, ele nunca falava. Ela tentava conversar com ele, saber o que estava acontecendo, e ele nunca falava nada. Sempre em silêncio. Eu fiz essa pergunta porque até hoje, tu disse que já tem 30 anos que aconteceu, mas 30 anos depois, até hoje, pedir ajuda de psiquiatra ainda é uma coisa que as pessoas não fazem muito. Não fazem. Porque tem aquela coisa de que o psiquiatra é o médico dos doidos, né? Então todo mundo que vai no psiquiatra ou no psicólogo é maluco e eu não sou maluco. Só que isso não tem nada a ver, né? Quem vai psicólogo não é doido. É só uma pessoa. Todo mundo precisa de ajuda emocional em algum ponto da vida, né? Não tem nada a ver com ser louco ou ser normal. É só um estigma realmente que se criou em cima disso. Hoje eu entendo que isso é muito importante, a pessoa buscar ajuda, buscar o psiquiatra sim. Ele é um médico ali que está preparado para te orientar, para não deixar você chegar ao ápice do suicídio. E ela falou de 2 estigmas aí numa mesma fala. As pessoas tendem a acreditar que a pessoa depressiva vai ser aquela que vai ficar triste o tempo todo, em qualquer situação. E muitas vezes as pessoas que têm depressão, elas mascaram isso. Então, elas vão agirem socialmente, vão disfarçar aquilo que elas estão sentindo. Nem sempre a pessoa que está sorrindo, que está brincando, mostra que ela não tem depressão. Sabe? Às vezes a pessoa até mais pra cima, good vibes, que você conhece, pode ser uma pessoa depressiva e você não saber. Porque a luta interna dela é uma luta que ela não fala pra ninguém. Ela lida com aquilo, ou tenta lidar com aquilo sozinha, né? Enfim, a outra coisa é daquele negócio da gente pensar sobre o isolamento, né? A gente pensa, algumas pessoas com tendência a se isolar, e você pensa, não, é só personalidade, é que a pessoa é assim mesmo, não é nada demais, eu não vou ficar me preocupando com isso. E aí depois a gente descobre também que era outro sinal da depressão. Gente, os nossos problemas, né, emocionais, eles não são que nem a doença física, eles não se manifestam visualmente. É por isso que a gente precisa da psicoterapia, porque a gente precisa se conhecer e saber lidar com as nossas emoções. A gente é de uma geração, nós, né, Jack? A gente é de uma geração acelerada, que é tudo para ontem. A gente sofre muito com ansiedade e depressão porque tudo nos frustra, porque é uma cobrança muito alta, né? A sociedade, ela funciona num ritmo muito frenético. E aí, nós mesmos não conseguimos lidar com as nossas emoções. Isso não é um problema só de agora. A gente tem casos e casos de suicídios de muito antigos, até de autores, escritores, que são os que a gente fica sabendo, né? Isso não significa que as pessoas, entre aspas, comuns, não faziam também, mas só chegava a grande mídia aquelas pessoas que estavam em destaque por algum motivo. Então a gente sabe de artistas que tiraram a própria vida, né? Então não tá no rosto da pessoa, não é uma questão de sucesso, não é uma questão de fracasso, não é uma questão de dinheiro. São várias coisas aí e a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então todo mundo realmente precisa de uma psicoterapia para lidar consigo mesmo, porque nessa nossa vida é difícil. Aí, dando continuidade aqui para nossa entrevista, né? A nossa terceira pergunta a gente perguntou da sua família e agora a gente quer saber como você lidou com o ocorrido. Eu, como eu falei no começo, eu sofri muito, eu senti um vazio enorme, aquela ausência dele, eu me isolei. Fiquei dias sem me alimentar, eu não bebia água. Como eu disse para minha mãe, que me ajudou nesse lado, né? Ela me tirou desse lado depressivo, que eu acho que eu já estava indo para um quadro depressivo. Porque eu era, assim, apaixonada pelo meu pai, né? Ele era o meu herói. Então foi muito difícil lidar. Então foi um vazio. Eu andava na rua assim, eu dizia, o que é que eu vou fazer, onde eu estou? Eu cheguei até esse extremo, de tão vazio que eu fiquei, aquela ausência dele. Eu vim trabalhando em mim, dentro da minha fé, dentro da minha esperança, né, de que as coisas iam melhorar. Eu botei motivação à minha família, ajudar a minha mãe naquele momento. Então eu comecei a botar motivações de ajuda dentro da minha família financeiramente, para isso foi me alimentando e eu fui superando. Não que essa ausência dele não existe, ela existe, mas hoje eu sei lidar com ela, mas dentro da minha fé
e sempre tendo uma motivação, como hoje eu tenho as minhas filhas, tenho meus netos, eu tenho sempre uma motivação que me faz isso fortalecer, digamos assim. E falar desse assunto, você já falou, né? É uma novidade, é a primeira vez que você está falando. Mas tá aqui falando hoje desse assunto, você considera que é um evento importante na sua vida? Tipo assim, hoje eu já tô bem o suficiente para conseguir compartilhar com os outros a minha história? Ou não? Ou ainda essa dor ainda tá muito aberta e estar falando agora aqui é uma tentativa de tentar curar essa dor, alguma coisa assim? Eu queria saber se falar do assunto hoje em dia já é um sinal de que você já conseguiu, pelo menos, digerir boa parte do que aconteceu. Sim, com certeza. Hoje eu já consigo falar. Há muito tempo atrás, até dentro da minha família, eu não comentava. Minhas filhas vieram saber que meu pai tinha se suicidado, muito já elas adultas. Tanto essa é a prova que se eu estou aqui é porque eu já superei. Lógico que é difícil falar, né? É uma perda, né? A gente só lamenta, mas eu já consigo falar, tanto é que eu quero expor isso para ajudar muitas pessoas, né? Que estão vivendo isso, que tem pessoas na família que têm querer se suicidar, e elas sabem lidar com isso, ficar alerta, observar, estar mais atenada ali no seu círculo familiar, o que está acontecendo, para poder ajudar, né? Para não permitir. Falar, então, é importante? Com certeza, é muito importante. Isso ajuda as pessoas que, seja quem for que esteja passando por isso, né? Okay. E que ela não se sinta só. Eu digo assim, que o depressivo, ele tem uma forma de expressar. Quando a gente é criança, a gente grita, não berra para querer alguma coisa. Eu acredito que se a gente está passando por alguma coisa, a gente tem mais que gritar, né? Alardear para ter ajuda que tem em volta da gente, poder nos ajudar e nos dar apoio e direção, botar uma direção, né? Eu acho isso muito importante. Então a gente segue já encaminhando aí. A Jack falou com você, sobre a importância de falar. E agora eu pergunto, qual a importância do Setembro Amarelo? Você acha que esse tipo de campanha de conscientização das pessoas é relevante e importante? Sim, é muito importante essa prevenção ao suicídio. Eu acho que está mais atual que nunca, porque hoje o índice de jovens que estão se suicidando, né, está muito. Então, eu acho muito importante que isso seja até mais ainda alardeado, né, nesse caso, porque a gente só lamenta que os jovens estão tirando a sua vida, assim, por falta de informação, de apoio, de a pessoa conversar, né? Então, eu acho muito importante essa campanha e que ela se pendure muitos anos aí ajudando e que transforme, né, em bênçãos, né, que as pessoas tenham mais esclarecimento e que a família possa estar ali ajudando, né, apoiando aquele jovem que está passando por uma situação depressiva, né. Eu sei que é difícil a gente imaginar o que poderia ter sido, mas aí eu queria saber de você. Você acha que se essa campanha existisse na época do seu pai, teria feito alguma diferença? Com certeza, nós íamos ter conhecimento e nós íamos poder lidar com isso, né? Com o problema dele, né? Nós iríamos enxergar de forma diferente, até porque lá nessa época não tinha esse tipo de informação. A gente veio saber assim tudo do rápido, assim, aconteceu, ele tentou 2 vezes, a gente tentou salvar. Então foi uma coisa assim, tudo nova pra gente. E se tivesse essa campanha, ali estava abrindo nossos olhos, nos alertando, né? Dando, então, meu pai está doente, vamos resolver. Essa campanha está dizendo, tem como falar para ajudá-lo, né? E ajudar muito, com certeza. E aí, para finalizar já a nossa entrevista, passou rápido, né? Quando a entrevista é boa, vai assim mesmo, passa rápido. Qual conselho você daria para alguém que passou pelo mesmo que você, ou que está passando pelo mesmo que você passou? Que ela busque muita força e que ela entenda que não foi culpa dela, né? E que ela se conforme, assim, no coração,
que ela não tem nada a ver, que ela deu o seu máximo e que ele, infelizmente, era uma pessoa doente. Hoje eu tenho esse esclarecimento. Hoje eu enxergo que a depressão, ela chega ao suicídio, que era o caso, acho que, do meu pai e de tantos, né? A depressão é uma doença, eu custei até entender isso, mas eu diria a ela para que ela se motive, não se culpe, levante a cabeça, siga a vida dela, se apegue a alguma coisa que a alimente, que possa levar ela, dar continuidade à vida dela. É isso que eu falo. Então tá ótimo, Flora, muito obrigada. Depoimentos como o seu são importantes para a gente começar a desmistificar o suicídio na sociedade, para que a gente possa parar de julgar tanto as pessoas sem conhecer a real situação, para que a gente entenda que não é apontar o dedo, a gente precisa acolher tanto as pessoas que tentam o suicídio, quanto as pessoas que sobrevivem a ele. Elas precisam ser acolhidas e não julgadas, né, Will? Então é com isso que a gente termina a nossa... esse é o nosso capítulo bônus, mas é o de encerramento oficial do nosso especial de Setembro Amarelo. A gente fechou com chave de ouro. E a gente espera que vocês que estão acompanhando a gente tenham gostado, tá? Desse mês especial que a gente fez. Como a gente já falou aqui milhares de vezes, é um assunto que ainda gera muita polêmica, mas a gente só vai parar de polemizar quando a gente começar a normalizar. E pra gente normalizar, a gente precisa falar do assunto e escutar, que é o que a gente está se propondo aqui. Que vocês escutem pessoas da vida real, que já estiveram na situação, e que vocês entendam que tudo é uma questão de empatia, tudo é uma questão da gente conseguir se colocar no lugar do outro, e que todo mundo pode e deve pedir ajuda se estiver precisando. Tá bom? E não existe nada de errado em cima disso. E que a saúde mental, ela tem que ser prezada tanto quanto a saúde física. Porque a preocupação com o corpo, de inúmeras maneiras, é muito incentivada em todos os ambientes. Seja na mídia, na televisão, na internet. Mas a saúde mental, apesar do pessoal falar muito sobre saúde mental, pouco se faz de fato, realmente, para que as pessoas estejam bem mentalmente. Muita toxicidade em tudo. Isso acaba complicando mais a questão das nossas emoções, de lidar com as nossas emoções. Então eu bato aqui o meu martelo de novo, falando sobre a necessidade dos planos de saúde abarcarem também a saúde mental. É uma dificuldade muito grande, seja pelo SUS, seja pelo particular, da gente conseguir o tratamento adequado, né? Então, acaba meio que, de certa forma, elitizando o acesso das pessoas à saúde mental. E todos nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa, a nossa mente e o nosso coração também. Então, com essa pensata aí, eu deixo vocês. Agradeço muito pela atenção. Espero que a gente tenha contribuído de forma positiva para a desmistificação do suicídio. E se você está em angústia, se você está em sofrimento, procure ajuda de um profissional, ligue para o CVV 188, a ligação é de graça, anônima, segura, é um espaço para você poder conversar com alguém sobre aquilo que você está sentindo, tá bom? Antemão, quero agradecer vocês, eu espero que eu tenha contribuído com um pouco com a minha vida, né? Ter relatado aqui, espero que isso seja como incentivo. Espero que eu tenha me expressado bem, porque foi tudo uma junção aqui emocional. Foi ótimo. E quero parabenizar vocês, viu? Vocês fazem um trabalho muito bonito. E devo dizer a vocês que estão aí do outro lado, que tem todo um trabalho delas, como esse, levando incentivo à leitura, né? E eu espero que vocês sejam muito felizes. E que eu espero ter outra oportunidade de estar aqui. Pode contar comigo. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Sigam a gente no Instagram, @Carolina. Isso. E confiram a nova temporada que já tá chegando aqui quentinha agora em outubro, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @CarolivosPodcast.